Olá, queridos! A paz! Boa tarde! Já estamos ao vivo neste sábado lindo que o Senhor preparou para nós. Que dia lindo! Tia Cocó! Tô falando que vai rolar uma competição. Mãe, ó, aliás, acho que minha mãe não entrou não. Entrou depois. Ô, mãe! Mãe, olha, tu tá perdendo pra minha tia agora, hein, mãe? Quem mais? Deixa eu ver quem mais. Quem é o próximo? Aí, minha Dinda! Gente, olha só. Ó, quem tem mãe, tem tia, tem Dinda, tem tudo nessa vida, gente. Louvado seja Deus. Viu? Tia Gogóia desbancando todo mundo, chegando primeiro. E hoje nós vamos falar de Provérbios capítulo 12. Ih, esqueci minha água. Então vamos ficar hoje de bico seco aqui. Provérbios capítulo 12. E hoje a gente precisa correr, porque tem coisa. Então vamos começar. Obrigada, Dinda. Amém. Provérbios capítulo 12, pega papel e caneta na mão, pegue seu copo d'água, que eu não peguei hoje, esqueci, e bora começar. Versículo 1. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Oi, outra, essa é minha filhada, Dinda, a filhada da Dinda, maravilhosa. De novo. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. A disciplina nada mais é do que ela é dada por Deus e dada pelo seu pai, pela sua mãe, para te fazer conhecer a justiça e a verdade, fazer você se arrepender do pecado, fazer você se arrepender do mal. Então, a disciplina e a correção, ela é para nos tornar mais conscientes de quem Deus é e de quem nós somos. A disciplina que vem do Senhor é para nos tornar mais conscientes disso, né? E para que a gente possa entender não só que nós somos filhos de Deus, porque a palavra fala que aqueles que estão sem correção não são filhos, são bastardos, então a gente precisa entender isso, mas é também para nos tornarmos autorresponsáveis e a gente confirmar isso, né? Que a palavra fala de que nós somos de fato filhos de Deus, como está lá em Hebreus capítulo 12, que eu vou ler aqui rapidamente, Hebreus capítulo 12, do verso 4 ao verso 11, tá? Que fala assim, aqui ele está falando no caso com relação à correção, tá? Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos, que diz: Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem correção, da qual todos se tornaram participantes, todos os que creem, né? Da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos, ou seja, aquele que está sem correção, né, não se tornou ainda participante da graça de Deus. Porque se você não aceita a repreensão, significa que você ainda não teme a Deus, que você ainda não entendeu que Deus é o seu pai e que ele te disciplina. Aí vamos continuar. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao nosso pai espiritual para vivermos? Pois eles, os nossos pais naturais, nos corrigiam por pouco tempo segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes de sua santidade. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz frutos pacíficos aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Mais uma vez, escreve aí, gente, eu amo a disciplina. Então, Deus nos corrige para o nosso aproveitamento. E se nós estamos sem correção, nós não somos filhos, nós somos
bastardos. Então, quem ama a disciplina, ama o conhecimento de Deus, porque a disciplina é para isso, para nos tornar mais conscientes, mais conhecedores de Deus e de quem nós somos nele. Mas o que odeia a repreensão é um tolo, e a palavra fala que aquele que odeia a disciplina, aquele que não recebe, que detesta a disciplina, esse despreza a si mesmo, ok? A gente vai ver isso em outro provérbio mais pra frente, que eu não vou citar agora. A disciplina é para renovar a nossa mente, conformando-a com a mente de Cristo. Então a disciplina também é para isso. Quando Deus está nos disciplinando, a nossa mente está sendo transformada, ela está sendo renovada para ser conforme a imagem de Cristo, conforme a maturidade de Cristo. Lá em 2 Coríntios 10, de 4 a 6, diz assim: usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecerem a Deus, levando cativo todo o pensamento rebelde e os ensinamos a obedecer a Cristo. E depois que vocês se tornarem inteiramente obedientes, estaremos prontos para punir todos os que insistirem em desobediência. Essa aqui é a versão NVT, nova versão transformadora. Então percebam que essa disciplina ela vem para pode vir através de uma conscientização, né, ou um conselho. E aí nesse caso essa disciplina vai ser recebida dessa forma apenas pelos filhos que são maduros, pelos filhos que são sábios, tá? Mas pode vir através dessa forma, porque os filhos maduros, os filhos sábios, eles acolhem a disciplina. Então, basta você corrigi-los com um conselho, ou apenas trazendo o esclarecimento ali da verdade, mostrando para ele ali a verdadeira justiça, a reta justiça, o que é de fato justo, e confrontando ele, dizendo que aquilo ali que ele fez não é justo. Então o filho que é sábio vai acolher essa disciplina e isso vai bastar para ele, e ele vai te amar por isso e vai te agradecer por isso, ainda que num primeiro momento, como a gente já falou, isso não seja motivo para ele de alegria, né? Ninguém que é corrigido, seja o sábio ou seja o tolo, no primeiro momento vai dar pulinhos de alegria, uhul, legal, não. Mas o sábio vai ter esse aproveitamento, ele vai acolher e ele vai te agradecer por isso. Mas a disciplina também pode vir através da vara e da punição, como a gente acabou de ver aqui em 2 Coríntios, né? Depois que vocês se tornarem inteiramente obedientes, estaremos prontos para punir todos aqueles que insistirem em desobedecer. Qual é a principal característica do tolo? É que ele insiste sempre na desobediência e normalmente sempre nos mesmos erros. Uma coisa é você errar coisas diferentes. Se for para você errar, e não estou falando aqui que o erro não é válido, porque todas as coisas vão nos fazer aprender, mas como a gente falou aqui da diferença, né, do tolo, do inteligente e do sábio. O tolo nunca aprende, nem com os erros dele, nem com os erros dos outros. O inteligente aprende, pelo menos, com os erros dos outros, ok? Aprende pelo menos com os próprios erros. E o sábio, ele aprende com os erros dele e ele prefere aprender com os erros dos outros, para que ele não precise passar por isso. Então, como o tolo ele é insensato, ele não tem os seus sensores ajustados, como a gente falou, e ele odeia a repreensão, então, para ele, a única forma de discipliná-lo, de corrigi-lo, é a vara, é a punição, tá? E aí, nesse caso, as consequências não se trata de algo que Deus queira fazer, é a própria pessoa que vai colher aquilo que plantou. Então, essa vara da punição, essa punição que vai vir sobre ele, nada mais é do que a colheita daquilo mesmo que ele plantou, que são os sofrimentos que ele está infligindo a si mesmo por ter uma conduta tola, ok? Então, o filho sábio, o filho maduro, vai acolher a repreensão de uma forma, de um conselho. E o filho imaturo, né, ele é como se fosse o escravo. Ele não tem maturidade. Então, para ele vai ser vamos botar a vara, né, a punição. Versículo 2 e 3. Quem faz o bem alcança o favor do Senhor, mas aquele que tem mais intenções, este o Senhor condena. Ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz dos justos não será removida. Aqui nada mais é do que semeadura e colheita, ok?
Versículo 4. A mulher virtuosa é coroa do seu marido, mas a que envergonha o marido é como podridão dos ossos. Perceba que esse versículo aqui, que eu quero parar nele, perceba que esse versículo aqui não fala nada a respeito do caráter do marido, porque você pode pensar assim, então a mulher virtuosa é a coroa somente do marido que é sábio, ou do marido que é tolo, não, ou ela é coroa do marido independente do marido ser sábio ou tolo. Aqui não está dizendo respeito ao marido, quem é o marido, porque na verdade independe de como é o seu marido, se o seu marido é um marido sábio ou se o seu marido é um marido tolo, porque aqui esses textos, e aqui deixa eu ver aqui, até o capítulo 24, até o capítulo 24 de Provérbios a gente vai ter essa mesma dinâmica aqui que a gente está vendo, um versículo para cada coisa, e especificamente todos esses capítulos aqui estão sempre fazendo um contraste entre o justo e o injusto, entre o sábio e o tolo. Então esse aqui é o contraste. Então, independente de seu marido ser um tolo ou um sábio, a palavra diz que se você procede virtuosamente, você será a coroa dele. Mas se você procede de maneira vergonhosa, você será como a podridão dos seus ossos. Então, independente de como o seu marido seja, se ele seja uma pessoa justa ou uma pessoa injusta, sensato ou insensato, a sua postura deve estar sempre firmada na sua identidade, em quem você é. Então você quando você mantém a sua postura justa, sensata, piedosa, diante de Deus, não por conta do seu marido, independente de quem ele seja, mas por causa do Senhor, por temor ao Senhor, você mantém os seus princípios, você mantém os seus valores, você se mantém sendo a mulher virtuosa, aquela que procede de maneira justa, sensata, sábia, independente de qualquer coisa. Então você, apesar do seu marido, vai continuar sendo a coroa dele. Mas quando você procede de uma maneira vergonhosa, né, ou às vezes até movida por vingança ou amargura, e aí você começa a se corromper, você começa a mudar o seu proceder por causa do seu marido, ou seja, você deixa de ser quem você é, você perde a sua identidade por causa do seu marido. Então isso vai ser como a podridão dos ossos dele. Lembrando que você e seu marido são uma só carne. Então aquilo que afeta o seu marido vai afetar você e vice-versa, ok? Então é fato que o homem demonstra a sua nobreza, a sua fé, a sua honra e até o seu temor do Senhor pela forma como ele trata a esposa. E até, por exemplo, pela forma como ela se veste, né? A forma como ele cuida dela, a forma como ele provê, a forma como ele protege a mulher dele. E até a forma como ele veste a mulher dele vai demonstrar quem ele é, vai demonstrar a sua nobreza, vai demonstrar a sua honra, né? Dwight Moody, por exemplo, ele diz: se um homem não trata bem a sua esposa, então não quero ouvi-lo falar sobre Cristo. Mas a mulher, ela se torna a coroa do seu marido quando ela mantém justamente essa conduta sensata, independente de quem é o marido dela. Então, por causa dela, o marido vai colher frutos. Por causa da sua sabedoria, por causa da sua sensatez, o marido dela vai ser coroado. E lembrando que a gente falou aqui de coroa, significa o quê? Significa respeito, significa autoridade, significa honra. Então o marido dela vai ser honrado, né? E aí a gente vê, por exemplo, vai ver lá em Provérbios 31, né? Que o marido dela é honrado às portas da cidade, o marido da mulher virtuosa. Então, esse seu marido vai ser honrado entre os homens porque a sua conduta permanece fiel à sua identidade em Cristo, independente de quem ele é, né? Você não vai proceder de maneira vergonhosa, de maneira a envergonhá-lo publicamente com a sua conduta, se transformando numa pessoa que corrompeu os seus próprios princípios e valores. Não, você mantém fiel a isso. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu li esse versículo aqui, esse pequeno versículo, né, que está rendendo aqui, a mulher virtuosa é coroa do seu marido, mas a que envergonha o marido é como podridão dos ossos, eu lembrei imediatamente de uma história da Bíblia, que é a história de Abigail, mulher de Nabal. E essa história está lá em 1 Samuel, capítulo 25.
do versículo 2 até o versículo 42. Obviamente eu não vou ler porque é um texto imenso, tá? Mas eu vou dar uma breve resumida aqui para aqueles que não conhecem esse texto. E a palavra fala que Abigail, ela era sensata e formosa. Então você perceba, quando a palavra está falando de formosa, não necessariamente é apenas uma beleza natural, mas é a pessoa que procede de maneira formosa, as suas vestes, a forma como ela se apresenta, aquilo que ela está comunicando, está de acordo com alguém que é considerado formoso. Então essa mulher, ela era sensata, ou seja, ela tinha bom senso, ela tinha sabedoria e ela era formosa. E já o marido dela, Nabal, o próprio nome dele significava louco, insensato, tolo. Olha o significado do nome do marido dela. E a palavra fala que esse homem era duro e era maligno em todo o seu procedimento. E aí essa história conta que Davi, o rei Davi, precisou de ajuda, de manutenção de Nabal. Enquanto os servos de Nabal, os pastores, os tosqueadores de Nabal, precisaram do suporte de Davi, enquanto Davi estava ali no acampamento, e os pastores, os tosqueadores de Nabal precisaram de mantimento, precisaram de segurança, Davi e os seus homens deram todo o suporte aos homens de Nabal. Mas quando Davi precisou desse suporte, né? Precisou que Nabal correspondesse à ajuda que foi dada a ele, à bênção que foi dada a ele, Nabal simplesmente disse: quem é Davi? Tipo, te conheço? Nunca ouvi falar de você. Tratou Davi como se não conhecesse Davi, né? Isso dando recado, não falando diretamente com Davi. Tratou Davi como se não conhecesse ele. E como se não bastasse, tratou Davi como se Davi e os seus homens fossem escravos foragidos, né? Falou, tipo, isso aí deve ser um escravo que fugiu do seu senhor, né? Muitos homens andam dessa forma. Eu não vou dar nem um pedaço de pão, não vou dar da minha água, não vou dar nada para eles. Davi estava precisando de mantimento, de comida. E ele falou: eu não vou tirar nada dos meus mantimentos para dar para Davi. Tipo, quem é esse Davi na fila do pão? Né? Não conheço. Então, Nabal desonrou e não tratou com a mesma generosidade a Davi. E quando Davi soube disso, Davi se irou e quase que pecou, né? Davi se irou e quis se vingar e falou que imediatamente ele mandou que todos os seus homens puxassem as suas espadas, que eles iriam até Nabal e iriam passar a fio da espada não só Nabal, mas todos os homens, incluindo os homens filhos de Abigail. Então ia matar o marido de Abigail, ia matar os filhos de Abigail, ia matar todos os homens daquele lugar, né? Os seus soldados, os seus servos, enfim, iam passar a fio de espada todo mundo. E aí um dos servos de Abigail fez chegar ao ouvido de Abigail a forma como seu marido procedeu, que ele não correspondeu aos benefícios que Davi fez para ele. E Abigail imediatamente preparou um banquete, preparou tudo para Davi, botou tudo no primeiro burrinho e foi até Davi, se prostrou até Davi, pediu perdão a Davi em nome do marido. Ela pediu perdão dizendo a Davi que imputasse a ela aquela culpa, né? E falou para Davi: olha, não leve em consideração, porque assim como é o nome dele, assim ele é louco, ele é tolo. Então que caia sobre mim essa culpa. E tá aqui, ó, tudo que você precisa, todos os seus mantimentos estão aqui, né? E Davi, ali naquele momento, ela conseguiu apaziguar Davi, os ânimos de Davi. Davi reconheceu, né, a sabedoria daquela mulher e despediu aquela mulher em paz. Ela voltou para casa. Quando ela chegou em casa, Nabal estava bêbado, dando um banquete, né, no reino dele lá, no castelo dele, sei lá o que era. Estava dando um banquete lá. E ela esperou, não falou com Nabal, né, o que ia acontecer, porque na verdade Abigail só ficou sabendo pela boca de Davi que Davi ia passar a fio da espada a todo mundo. Mas antes de saber disso, ela já se adiantou e foi fazer o que tinha que ser feito. E aí no dia seguinte ela foi e contou para Davi: olha, ia morrer todo mundo por causa da sua tolice, né? A forma como você procedeu, ia acontecer isso, e explicou para Nabal tudo o que aconteceu por conta da tolice dele. E Nabal ficou atônito, e a palavra diz que alguns dias depois, aproximadamente 10 dias depois, Deus veio com juízo sobre Nabal e Nabal morreu. Mas não foi pelas mãos de Davi. Davi não precisou se vingar. E Davi foi grato a essa mulher, porque essa mulher não permitiu que Davi sujasse as suas mãos
com o sangue daquele homem, se vingasse a si mesmo, porque a palavra fala que a vingança pertence ao Senhor. É o Senhor que dá a colheita dos frutos de cada um. Então, pela graça de Deus e pela sabedoria dessa mulher, Davi não precisou sujar as suas mãos do sangue desse homem louco, né? Então, imediatamente eu lembrei disso. Por quê? Porque ainda que seu marido seja como um Nabal, por exemplo, ele vai ser coroado por ter uma mulher sensata ao lado dele, como uma só carne que vocês são. Então você vai contribuir para que, apesar dele, ele não seja apodrecido, porque você é o corpo, ele é o cabeça. Então, se ele for apodrecido, você está sendo apodrecida também. Então, você mantém a sua conduta, você mantém a sua formosura, você mantém a sua sensatez, a sua sabedoria, apesar do seu marido. Lembrando que coroa, mais uma vez já falei aqui, né? Significa autoridade, realeza, majestade, significa aquilo que nós representamos de Cristo. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então a gente não pode comprometer isso, ok? Acho que foi isso. Foi. Versículo 5 e 6. Um pequeno versículo, né? Às vezes gera um entendimento imenso. Louvado seja Deus pela palavra dele, que é viva e eficaz. E pode ser que daqui a um ano você lê esse versículo e tenha um outro entendimento a respeito disso, porque a palavra ela é viva, ela é dinâmica, então ela vai trazer vários discernimentos acerca, às vezes, do mesmo versículo. Versículo 5 e 6. Os pensamentos dos justos são retos, os conselhos dos ímpios são falsos. As palavras dos ímpios são emboscada para derramar sangue. Então, olha aqui que ele está falando. Os pensamentos dos justos são retos. E depois ele fala, a boca dos retos salva da morte. Então, se você lembra, mais uma vez, se você é um justo, se você foi justificado em Cristo Jesus, se você busca sabedoria, se você é uma pessoa sábia, mas você está com a sua boca fechada, você está deixando que outras pessoas ao seu redor estejam morrendo. E estejam morrendo para a eternidade. Não é uma morte, simplesmente uma morte física, mas uma morte eterna. Então, abra a sua boca, pregue a palavra, não fique calado. Você precisa pregar a verdade, você precisa mostrar às pessoas que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não se cale. Versículo 7. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá. Por quê? Por que a casa dos justos permanece? Porque construiu sobre a rocha, enquanto o insensato, o injusto, o ímpio, ele constrói sobre a areia. Ele não tem qualquer tipo de princípios e valores. Ok? Versículo 8. Cada um será louvado segundo o seu entendimento, mas quem tem coração perverso será desprezado. Aqui a questão nada mais é do que meritocracia, semeadura e colheita. Mais uma vez, versículo 9. Melhor é ser modesto e fazer o seu trabalho do que engrandecer a si mesmo e não tem o que comer. Eu gosto mais da versão que fala que melhor é o humilde, né? Melhor é o humilde que é diligente em seu trabalho do que o orgulhoso que acha que não, eu não vou fazer o que tem que ser feito, eu não vou, imagina se eu vou trabalhar. Não, de forma alguma, eu quero é descansar, eu quero é passear, eu não vou trabalhar, eu não vou fazer o que precisa ser feito. E estudar, não, eu vou aprender com quem? Eu é que sei de tudo. Eu vou aprender com alguém? Claro que não, eu tô aqui porque eu me basto, né? Louvado seja eu. Então, o orgulhoso, ele vai ter justamente o quê? Vai passar necessidade. Versículo 9, né? É melhor ser humilde e fazer o seu trabalho do que se engrandecer a si mesmo, achar que está acima de tudo e de todos, dos réis mortais que precisam trabalhar, que precisam estudar e precisam fazer o que for necessário. É engraçado que às vezes você vai ver, por exemplo, num dia de hoje, né? Você vai ver ricos e milionários trabalhando, enquanto a mentalidade, às vezes, de escassez, de pobreza, vai fazer com que aqueles que deveriam estar trabalhando e estudando, até mesmo no sábado, no domingo, e aqui é uma cultura do Brasil que é demoníaca para fazer com que as pessoas sejam pobres e miseráveis, né? Você vai ver que aqueles que às vezes mais têm e não precisam, permanecem fazendo diligentemente aquilo que precisa ser feito, porque entenderam que se eles deixarem de fazer, eles também podem pôr a perder tudo aquilo que eles conquistaram. E eu não estou falando aqui que você não precisa de descanso. A palavra fala que você precisa descansar, né? Você, durante 6 dias você trabalha e um dia você descansa, assim como Deus fez. Desfrutar é todos os dias,
ok? Mas pelo menos tira um dia para que você de fato descanse. Todos os dias você precisa ter o seu sono completo, mas é possível com o tempo de sono completo você fazer muito mais com o seu tempo, estudando, trabalhando, tornando-se uma pessoa produtiva, diligente para prosperar, tá? Então não seja como o soberbo arrogante que acha que não precisa aprender porque já sabe tudo. Versículo 10. Sem água aqui hoje, tá? Osso. Versículo 10. O justo cuida dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. O justo cuida dos animais. Maravilha, todos nós precisamos cuidar dos animais, mas lembre-se, você não é pai de pet, nem é mãe de pet, ok? Uma coisa é você ser justa e cuidar muito bem dos animais, porque você precisa cuidar e cuidar muito bem dos seus animais. Se você se propôs a ter um animal, um bichinho de estimação dentro da sua casa, trate ele com dignidade e cuide muito bem dele, zele por ele. Não deixa o bicho largado, não deixa o bicho fedido, não deixa o bicho sem banho, sem comida, sem água, no lugar que tá todo, né, cheio ali dos detritos do próprio animal. Não seja essa pessoa cruel e perversa, mas não confunda. Seus bichinhos de estimação são criaturas do Senhor, mas que não foram criadas à imagem e semelhança do Senhor como você. Portanto, não dá para você chamar de filho se o próprio Senhor te chama de filho, ok? O Senhor te chama de filho. Então, como é que você vai chamar de filho alguém um animal, uma criatura que não foi feita imagem e semelhança do Criador? Você fazendo isso, você está menosprezando a imagem do Senhor. Quando você chama seu bichinho de filhinho, né? Entenda isso. Eu sei que você faz isso com a melhor das intenções e sem, talvez, às vezes, na ignorância. Que na ignorância que eu digo é na falta desse entendimento, e eu tô aqui, né, para trazer esse esclarecimento para você, que você precisa tratar o seu bichinho com dignidade, mas não o trate como filho. Ele não é o seu filho, ok? Nossos filhos são imagem e semelhança do Criador, assim como nós. São seres humanos, os únicos que Deus criou como imagem e semelhança do Criador, imagem e semelhança dele próprio, os únicos por quem Jesus morreu e deu o seu sangue, fomos nós, os seres humanos, e não os animais, ok? Em Romanos, capítulo 1, verso 20 e 23, você vai entender bem isso e o quanto isso é sério. Eu não estou falando aqui, né, por falar, porque realmente isso é um entendimento bíblico e é importante que você saiba disso. Diz assim, Romanos 1, versículo 20 até o versículo 23. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. É óbvio que o contexto aqui é um contexto relacionado à idolatria de pessoas que às vezes adoravam uma estátua de um animal ou coisa do tipo, mas o conceito é o mesmo. O conceito é o mesmo. Quando você adora a uma imagem de escultura que é um animal, você está fazendo daquela imagem o seu Deus. Mas quando você também pega o seu bichinho de estimação e faz dele o seu filho, diz que ele é o seu filho, você está trocando a imagem de Deus pela imagem de um animalzinho de estimação, ok? Porque a imagem de Deus não muda. Então, se você chama o seu pet de filho, sendo que os únicos que podem ser seus filhos são aqueles que são imagem e semelhança do Criador, você está dizendo que aquele pet é imagem e semelhança do Criador. Então você está trocando a glória dele pela glória de um quadrúpede, ou de um réptil, ou seja lá qual for o seu bichinho de estimação, ok? Então entenda a gravidade disso. Isso é sério, e isso foi relativizado por essa cultura, pelo inimigo, para que as pessoas começassem a corromper a imagem de Deus.
Por isso você vê hoje as pessoas corrompendo a sua própria imagem, pessoas se transformando, dizendo que eu sou bicho, eu sou gato, eu sou um cavalo, eu sou um porco, eu sou uma tartaruga. E isso é muito sério, porque aos poucos você vai corrompendo a sua própria imagem que foi criada, imagem e semelhança de Deus. Porque se você chama um cachorro de filho, o próximo passo é você dizer que você é um cachorro. Se você chama um gato de filho, o próximo passo é você dizer que você é um gato. Ok? Isso é para trazer perturbação na mente, para que a sua mente seja corrompida por esses conceitos do sistema desse mundo, do inimigo. E por isso a gente está vendo essa perversidade total. E eu vou te falar que isso, eu lembro de um programa. Você vê que tudo começa com a televisão, né? Tudo começa com aquilo que você vê. Duvido que isso não começou com a TV Colosso. Lembra da TV Colosso? Eu entreguei minha idade aqui agora. Tá? Isso deve ter começado lá na TV Colosso, na verdade foi antes disso, tá? Mas eu tô só lembrando aqui, brincando com você, para você entender também como aquilo que a gente vê, como aquilo que a gente assiste corrompe a nossa mente, tá? Versículo 11 e 12. O que lavra a sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor não tem juízo. O ímpio quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Ou seja, o insensato ele vai sempre buscar por prazeres imediatos. Obrigada, irmã. O insensato ele sempre vai correr atrás de prazeres imediatos, né? Ele não vai pensar no longo prazo, em lavrar a terra, fazer como a formiga, né? Preparar no tempo certo aquilo que é necessário. Versículo 13. Os maus se enredam na transgressão daquilo que falam, mas os justos escaparão da angústia. Mais uma vez, cadê? Versículo 13? Cuidado com a sua língua, que trata-se disso, né? Cuidado com aquilo que você fala. Versículo 14. Cada um se farta do bem pelo fruto daquilo que diz, e o que as suas mãos fizerem, isso receberá de volta. Semeadura, colheita. Verso 15. O caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve o conselho. Lembrando, não vai buscar um tolo para você receber conselho, ok? Aquele que pode ser classificado como seu conselheiro é um sábio e não um tolo. Então, muito cuidado, senão você vai ter problema com isso. Versículo 16. Versículo 16. O insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos, tá? Então ignore os insultos, não se defenda, deixa que o seu pai, que é o justo juiz, e o seu irmão mais velho, que é o seu advogado, que é Jesus, deixa que eles defendam você. Eles sabem defender muito melhor a sua causa do que você mesmo. A ele pertence a vingança. Então não bata a boca com tolo, não discute com tolo, porque vai dar problema, entendeu? É igual aquela piadinha que falam, né? Que é igual jogar xadrez com um pombo, entendeu? Que ele vai derrubar as peças todas, vai fazer sujeira no tabuleiro e ainda vai sair se vangloriando, achando que ele venceu a partida. Discutir com tolo é mais ou menos isso. Então, não se defenda, ok? Verso 17. Quem diz a verdade favorece a justiça, mas a testemunha falsa está a serviço da fraude. Fale sempre a verdade, custe o que custar, ainda que seja com dano próprio. Não minta. Fale a verdade, não busque necessidade de aprovação. Não tema o que lhe pode fazer os homens. Tema ao Senhor. Fale a verdade. Versículo 18. Palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédios. Mais uma vez, se você é sábio, se você é justo, está com a sua boca fechada, não está pregando a palavra, pessoas estão adoecendo por sua causa, pessoas estão deixando de receber a cura por sua causa, porque a palavra do sábio, como está dizendo aqui, é remédio. Então, não fique calado, pregue a palavra, faça aquilo que você precisa fazer, você conhece a cura. Jesus é a cura, Jesus é a palavra. Fale a palavra, ok? Versículo 19. Os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa desaparece num instante. Fale a verdade. Versículo 20. Há fraude no coração dos que planejam o mal, mas os que aconselham a paz têm alegria, né? A palavra fala, bem-aventurados os pacificadores, né? Então, aqueles que aconselham a paz, eles têm alegria.
Versículo 21. Nenhuma desgraça sobrevirá ao justo, mas aos ímpios o mal os apanhará em cheio. Lembrando que desgraça nada tem a ver com aflições, ok? Desgraça aqui é você ser destituído de graça. Então, tanto o justo quanto o ímpio, eles passam por aflições. A diferença é que o justo o justo, ainda que passe por aflições, ele mantém a graça de Deus. Ele continua imbuído da graça de Deus. Ele não perde a graça de Deus. Então a desgraça não o sobrevém, independente de qualquer coisa que aconteça. Acima de qualquer coisa, ele mantém a graça de Deus sobre ele, tá? A graça de Deus permanece sobre ele. Versículo 22. O Senhor detesta lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são seu prazer. Mais uma vez, fale a verdade. Digita aí pra mim, ó, que tem toda hora versículos assim. Escreve aí, ó. Fale a verdade. Bota aí, digita aí. Versículo 23. Aquele que é prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a tolice. Novamente, a boca fala do que está cheio o coração. Versículo 25. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. Mais uma coisa aqui, se você é justo, se você é sábio, está com a sua boca fechada, você está sendo responsável para que o índice de ansiedade no Brasil aumente. As pessoas estão ansiosas cada vez mais perturbadas mentalmente. Por quê? Porque você que é justo, você que é sábio, está com a sua boca fechada, está com a sua boca calada e não está fornecendo a essas pessoas a cura, a paz que elas precisam, que só pode vir do príncipe da paz. E é você que sabe essa verdade para falar para essas pessoas, ok? Então, se a ansiedade está nesse nível, é porque nós, que somos justos e deveríamos estar buscando a sabedoria e pregando a palavra e pregando a sabedoria, estamos de boca fechada. Versículo 26. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os leva a andar errantes. Para quem você está servindo de guia hoje? Você está discipulando alguém? Você está ensinando alguém? Você está pregando a palavra para alguém? Você está conduzindo alguém a toda a verdade, inspirado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo que você possui? Você está sendo essa pessoa, esse guia para alguém? Ou se você estivesse na condição hoje de guiar alguém, seria um cego guiando outro cego? Só para te fazer pensar, tá? Versículo 27. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser esforçado. Não seja um preguiçoso. Se esforce, pelo amor de Deus. Levanta e anda, desperta, tu que dormes. Versículo 28. Na vereda da justiça está a vida, e neste caminho não há morte. Vou ler de novo. Na vereda da justiça está a vida, e neste caminho não há morte. Jesus Cristo, ele é a justiça. Jesus Cristo, ele é o caminho. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Talvez você tenha acreditado numa mentira diabólica, numa astúcia do inimigo em fazer você acreditar que talvez você já tenha ouvido isso e até mesmo talvez você creia nisso, que todos os caminhos levam a Deus, que todos os caminhos levam ao Pai, como se através de qualquer religião você fosse conseguir chegar até Deus para ser salva. E eu vou dizer isso para você com todo amor e com toda compaixão. Você foi enganado por uma astúcia do diabo, ok? Pois nenhuma religião pode levar você a Deus. Seja evangélica, seja católica, seja espírita, seja islâmica, seja o judaísmo, qualquer religião. Nenhuma religião pode levar você até Deus. Até porque o caminho não é uma religião. Quando aqui está falando a vereda do justo, da justiça, né? O caminho da justiça, no caminho da justiça está a vida e neste caminho não há morte. O caminho não é uma religião, não é uma coisa, não é um amuleto, não é algo, uma imagem de escultura. O caminho é uma pessoa.
E essa pessoa é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não se engane, não se deixe enganar. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Existe uma pessoa que te leva a Deus. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, tá? Até porque... onde é que eu parei aqui? Ou seja, o caminho é Jesus. E até porque não fomos nós que nos dirigimos até o céu para trazer Jesus, para trazer esse caminho para nós. Não fomos nós. Foi Ele quem veio até nós. Foi Ele quem fez o caminho do céu para baixo, para nós. Foi Ele quem se fez homem. Foi Ele quem viveu como homem nessa terra, porém sem pecar. Morreu no nosso lugar. Ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. Permaneceu entre nós depois da sua morte e ressurreição. Ainda permaneceu entre nós por mais 40 dias e 40 noites, ensinando os seus discípulos, ensinando a todos que estavam ali, com testemunhas oculares. E depois, na frente de todos esses discípulos, ele foi assunto aos céus. Ele foi elevado aos céus. Não morto, mas vivo. E está vivo. Nós não cremos em um Deus morto. Nós cremos em um Deus que está vivo, sentado à direita de Deus Pai. Jesus Cristo está vivo, sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. E foi Ele quem preparou esse caminho. Não fomos nós que fomos até o céu para buscá-lo. Foi Ele quem desceu até nós. Ele é quem fez esse caminho. Ele é o caminho. A palavra fala que Ele é o caminho. Então não é uma religião. Tá? E quando ele foi assunto aos céus, ele falou, eu preciso ir para que eu possa enviar para vocês o Espírito Santo, porque se ele permanecesse aqui na terra como homem, o Espírito Santo estaria única e exclusivamente nele, só poderia habitar dentro dele, mas quando ele subiu, ele pôde enviar o seu Espírito para que o Espírito Santo fosse dado a todo aquele que crê, habitasse em todo aquele que crê. Então é como se ele tivesse se expandido, ele se tornou um corpo muito maior, por isso ele disse, vocês farão obras maiores do que estas, se vocês crerem em mim. Então, o caminho é uma pessoa, não se deixe enganar, nenhuma religião é capaz de fazer isso por você, tá? Então é justamente o Espírito Santo dele em nós que nos faz amadurecer de glória em glória, que vai nos guiando, nos ensinando a toda a verdade, para que de glória em glória nós sejamos transformados até a perfeita maturidade de Cristo, para que possamos retornar para Deus Pai. Nós vamos retornar para Deus. Então não deposite a sua fé em nenhuma religião. Toda e qualquer religião, repito, por melhor que ela seja, nenhuma religião é digna da sua fé. Novamente, seja evangélica, e eu sou participante de uma igreja, congrego em uma igreja evangélica, ok? Então eu estou afirmando aqui para você, não há nenhuma religião que vá levar você a Deus. Nenhuma delas é digna da sua fé. O único digno da sua fé é uma pessoa, que é a pessoa de Cristo Jesus. Não é sobre uma religião, é sobre alguém que morreu e ressuscitou por você para te salvar, tá? Então essa é a única pessoa que é digna totalmente da sua fé e da sua confiança, porque foi a única que viveu aqui, não pecou e morreu em seu lugar para que se cumprisse a justiça de Deus, ok? Então a sua fé precisa estar nele, amém? Vamos encerrar aqui, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Louvamos o Teu nome nessa tarde de sábado, nesse dia lindo que o Senhor preparou para nós. Meu Deus, muito obrigado pela Tua maravilhosa palavra. Obrigada pelo ensino de hoje. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva, é eficaz, e a Tua palavra diz que ela é mais cortante, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e é capaz de discernir juntas e medulas, alma e espírito. Pai, o Senhor discerne todas as coisas em nós, e pelo Teu Espírito nós somos capazes de discernir todas as coisas, Senhor, porque o Teu Espírito nos guia a toda a verdade, Senhor, e nos conduz à perfeita maturidade de Cristo, de glória em glória, Senhor, de vitória em vitória, e para que haja uma vitória, porque houve uma batalha, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que nos momentos de batalha nós possamos perseverar,
porque tudo isso redundará para nós em eterno peso de glória infinitamente maior do que essa leve e momentânea tribulação que a gente possa estar passando ou que possa vir a passar, Pai. Em nome de Jesus, é de glória em glória que nós somos transformados na Tua perfeita imagem, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que ninguém desista, que ninguém venha acreditar em mentiras, Senhor, achando, Pai, que uma religião pode salvá-los, ó Deus, quando somente o Senhor deu a sua vida por nós. Somente aquele que nos salvou pode ser o nosso Salvador. Pai, em nome de Jesus, que hoje, Senhor, aquele que ainda não havia entendido isso até agora, possa hoje entregar a sua vida ao Senhor e dizer: Pai, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, o meu único Senhor, o meu único Salvador, que morreu por mim, morreu no meu lugar, para que eu tivesse vida e vida em abundância. Eu me arrependo dos meus pecados, eu reconheço que aquilo que levou o Senhor àquela cruz foi o meu pecado, era eu quem deveria que estar lá. Por isso eu me entrego ao Senhor e eu recebo o teu perdão para a glória do teu nome. Pai, muito obrigado. Não permita que o inimigo venha roubar a semente dessa palavra, Pai, mas que essa semente possa encontrar em cada coração aqui um solo fértil, Senhor, para que eles possam não ser apenas ouvintes da palavra, mas principalmente que eles sejam praticantes, a semelhança de Cristo, construindo e firmando a sua casa sobre a rocha. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu povo? Beijo, fiquem com Deus. Amanhã, Provérbios capítulo 13, mesmo horário, mesmo canal. Beijo, obrigada a todos que ficaram. Fica com Deus e obrigado pelos que vão assistir. Tchau, pessoal do YouTube. Desligando, encerrando a transmissão. Tchau, tchau.